Paz do Senhor a todos. Eu gostava de partilhar convosco hoje um pensamento em relação ao texto que está em Isaías, no capítulo 43, os versículos 1 a 7. E o tema deste pensamento é: não tenhas medo. Do que é que tu tens medo? Eu tenho medo. Porque as coisas que nós tememos, elas perseguem-nos. Então nós precisamos cuidar o nosso coração para não o deixar sobrecarregado. Um simples inseto, um sítio escuro, ou até as incertezas do dia a dia podem ser motivos para nós termos medo. E o profeta Isaías foi usado por Deus para levar uma palavra de conforto ao povo que sofria, trazendo promessas de restauração à nação de Israel, que estavam a passar por uma calamidade, tal e qual nós estamos a passar, estavam a passar por perseguições, guerras, e as dificuldades da vida, muitas vezes, elas podem formar em nós vários medos, como por exemplo quando passamos por violência, por doenças, problemas na economia, o desemprego, problemas diários, e tudo isso que nós passamos pode criar medos no nosso coração. Mas Deus faz uma lista de motivos pelos quais nós, o seu povo, não devemos ter medo e sim devemos confiar nele. Então por isso temos muitos motivos para não termos medo. E o primeiro deles está logo no versículo 1 do capítulo 43 de Isaías. E diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Então, porque pertencemos a Deus, nós não precisamos ter medo. A nossa vida pertence ao Senhor, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Jesus remiu-nos quando morreu na cruz por nós. E remir significa comprar, resgatar. E o povo de Israel corria perigo, o perigo da escravatura, mas Deus usa esta linguagem para dizer-lhes que eles têm um dono. Eles foram comprados pelo Senhor, que lhes deu um nome. Então nós pertencemos a Deus. E Ele conhece-nos pelo nome. Então não há o que temer, não há o que ter medo. E chamar pelo nome é um ato de autoridade. E quando Deus nos chama pelo nome, é porque Ele nos conhece. E Ele tem poder sobre as nossas vidas. Então não tenhas medo, porque Deus, Ele chama-te pelo nome. Em segundo lugar, o versículo 2 diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então, não tenhas medo, porque não estás sozinho. A promessa de que sempre estará connosco foi uma das últimas palavras de Jesus ao subir ao céu. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Está em Mateus capítulo 28, versículo 20. Então Ele nunca nos abandona. E se nós pensarmos, por exemplo, em Daniel na cova dos leões, diz que Deus enviou um anjo para o guardar. E Ele sabe, e nós devemos saber, que não estamos sozinhos, pois a presença do Senhor nunca nos abandonará. Então não tenhas medo, porque o Senhor está contigo sempre. Em terceiro lugar, o versículo 3 diz: porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Então as nações ao redor de Israel faziam com que Israel estivesse temeroso, porque haviam guerras ali em volta do povo de Israel. Então eles precisavam buscar apoio dos outros povos, mas o Senhor diz-lhes que é o Rei acima de todos os reinos e que promete resgatá-los a todos. Então Deus é o nosso Salvador, e quando ninguém nos puder ajudar, o Senhor tem poder para nos salvar. Então não tenhas medo, porque o Senhor te salva. Em quarto lugar, o versículo 4 diz assim: visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Então nós somos preciosos para Deus. Somos preciosos para Deus porque fomos comprados com o sangue precioso de Jesus Cristo, o seu Filho. Então a nossa salvação é de graça, mas custou muito caro, custou o sacrifício de Cristo pelas nossas vidas. Então, tal e qual como nós cuidamos de algo de muito valor, o Senhor cuida sempre de nós a cada dia, porque Ele
para Ele nós temos muito valor. Então, o que Deus mais valoriza na sua criação é o ser humano, acima de todas as outras maravilhas da natureza. Então não tenhas medo, porque tu és importante para Deus. O versículo 5 diz ainda: não temas, pois porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Então, não temas, porque para Deus não há limites. Deus promete ao povo de Israel que, se porventura acontecesse o cativeiro, que o Senhor resgataria todo o povo de onde quer que ele estivesse. Não importa a distância, não há dificuldade alguma para Deus. O poder de Deus é infinito e não há restrições para o Senhor, que criou todas as coisas, e Ele mesmo tem poder para restaurá-las. Então não tenhas medo, porque o poder de Deus é maior do que todas as coisas. Versículo 6 diz ainda: direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Não temas, porque és filho de Deus. Então, como um pai que jamais se esquece dos seus filhos, Deus nunca se esquece de cada um de nós. Deus prometeu mandar buscar os seus filhos de onde quer que eles estivessem, para garantir que Ele cuida de cada um. E Deus, Ele é um bom pai. Ele cuida dos seus filhos com amor. E não existe maior confiança de um filho para poder vencer o medo do que a presença do seu pai que o protege. Então Jesus ensina-nos a chamar Deus como Pai, para vivermos tal e qual como filhos do Senhor. E quando cremos em Jesus, nós tornamos-nos filhos de Deus. Então não tenhas medo, porque o bom Pai está contigo. E, por último, o versículo 7 diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Então Deus nos criou para sermos à sua imagem e semelhança, é o que está em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Para vivermos, para dar-lhe glória a cada dia. Então Deus não quer que nós estejamos a cada dia a sofrer e com medo. E essa é a razão da nossa existência, glorificar a Deus. Então, se usamos algum objeto da forma errada, então este começará a ter defeitos. Da mesma forma, quando nós não vivemos para a glória de Deus, nós passamos por muitos problemas. E quando o povo de Deus passou pelo mar e pelo deserto, a glória de Deus ia à frente para os proteger. E todas as vezes que nós passamos por lutas, por dificuldades, a glória de Deus protege-nos. Então não tenhas medo, porque a glória de Deus irá proteger-te a cada dia. Não tenhas medo. Eu gostava de ler por último um versículo que está no capítulo 42 de Isaías, o versículo de número 13, que diz assim: o Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo, como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará a sua força contra os seus inimigos. Então, os perigos que nos cercam a cada dia sempre nos lembram dos nossos terrores. Mas nunca podemos esquecer que o Senhor cuida de nós e Ele segura-nos pela mão. Ele sustenta-nos com o seu poder. E na hora da dificuldade, nós precisamos entregar-nos nas mãos do Senhor e confiarmos na sua proteção e no seu livramento. Então, mais uma vez eu te digo, não tenhas medo e que Deus te abençoe.